para ser presidente do país, mas sim para ser o comandante e o ditador de tudo. É um homem que raciocina, que entendimento, pacto, essas coisas nascem do fato de que, como ele foi eleito, a delegação já está dada. Portanto, o que fazer é ele que tem que resolver. Olha, esse negócio do PSDB e do governo Collor é muito engraçado, porque isso é um amor unilateral. Nunca houve namoro? É engraçado, é engraçado. Eu queria ver qual é o partido que, tendo recebido tantas sinalizações, como se diz que o PSDB recebia, teria resistido a se pendurar no governo. E também ninguém vai negar isso. Mas recebeu O presidente da República. Eu diria que Eu leio pelos jornais, porque para mim nunca foi feito. Mas eu leio por intermédio de vocês. São vocês que me informam permanentemente que o Collor queria convidar o Fernando Henrique para ser ministro das Relações Exteriores, o Serra para ser ministro da Economia, não sei mais quem para isso, para aquilo, para aquele outro, mas que, sobretudo, ele gostaria de ter o PSDB no governo. Olha, eu acho que em democracia, a seriedade exige que você leve essas coisas com seriedade. Mas eu acho que a nossa visão da ação política é completamente diversa daquela que tem o presidente Collor. Eu não sei se o Fernando foi convidado, não. O que houve naquele instante foi que, na realidade, em determinado momento, o partido foi instado, por insistência do presidente da República, a tomar uma posição em relação ao apoio ao governo. Algumas pessoas dentro do partido, na maior boa-fé, entenderam que nós devíamos dar essa contribuição, outras, com igual boa-fé, entenderam que nós não devíamos dar o que não lhe parecia uma contribuição. E na última das discussões, naquela em que se votou, o Fernando foi favorável a que se desse. Não foi o único. Alguns foram contrários. Mas isso é o que se faz num partido normal. Isso é o que se discute num partido normal. Um partido político não é um agrupamento de pessoas que pensam da mesma maneira. É um agrupamento que discute, avalia, pesa cada circunstância, faz política, exercita a política. Veremos a seguir Mário Covas às voltas com 4 temas controvertidos que abordou de forma clara em diferentes momentos de sua trajetória. A questão externa e o endividamento do Estado brasileiro, a questão agrária, a reforma tributária e a guerra fiscal. Creio que a grande reforma tributária virá com a Constituinte. Nada impede, todavia, que no interregno de hoje, ou melhor, de 15 de março, até a Constituinte, medidas de modificação tributária possam ser levadas a efeito. Eu acho que a reforma tributária, tal qual eu a vejo, implica em uma nova visão sobre os tipos de tributo que cabe a cada esfera de poder. Mas aonde há uma ligação entre o tributo e certas atividades ou funções exercidas pela esfera de poder, grande parte, se não a totalidade desse tributo, deve caber ao município. Eu volto a exemplificar. 2 milhões de veículos pagam a TRU em São Paulo. 3% desse valor volta para São Paulo. Mas todo o sistema viário de São Paulo é financiado pelo contribuinte de São Paulo. Olha, o senhor que está me ouvindo, de cada 100 cruzeiros que o senhor tira do bolso para pagar de imposto, seja ele municipal, seja ele imposto de renda, IPI, taxas, ICM, o seu imposto predial, etc., cada 100 cruzeiros que o senhor paga, ficam na cidade 5 cruzeiros e 60 centavos. E a guerra fiscal, no final, não beneficia ninguém. E que, portanto, no instante em que eu a faço... Beneficia só quem recebe imposto mais baixo. Quem deixa de pagar. Mas não beneficia Estado nenhum. Recentemente, por exemplo, com o fato da existência da Zona Franca... Não beneficia com empregos, por exemplo? Não beneficia com emprego. Beneficia fiscalmente, não. Pode beneficiar com emprego, lógico. A razão é essa que se faz. E, portanto, prejudica com desemprego. Mas no final, se você der o balanço, todo mundo acaba sendo prejudicado. A vantagem existe apenas para quem recebe o benefício. A guerra fiscal não é um instrumento pelo qual se dá à região mais pobre a possibilidade de crescer. Isso é a ideia que as pessoas fazem. A guerra fiscal é um mecanismo pelo qual se passa por cima da lei do ICMS. É por isso que ela é proibida. Porque o mal que a guerra fiscal faz não é que melhora uma região, a região nem vai ser beneficiada por isso, ela dá 15 anos o imposto. O que acontece é que a empresa que é beneficiada quebra as outras que estão na origem. Isso não é interessante para o Brasil. Eu já recebi uma empresa na minha sala que diz o seguinte: eu recebi de tal estado a proposta de devolver 85% do CMS por 10 anos. Recebi de tal estado 82%. Recebi de tal estado 80%. que você fala? Mas a minha visão, ou a minha decisão, é ficar aqui ou na Argentina.
Mas eu quero a mesma coisa que eu disse. Eu sou lá para a Argentina. Eu tenho em relação a esse problema uma posição muito nítida, muito clara. Nas duas oportunidades em que isso foi a plenário, eu fui à tribuna sustentar a posição. Ao contrário do que muita gente diz, o que aconteceu nesta Constituição com relação à reforma agrária foi nós ficarmos muito aquém daquilo que Castelo Branco fez em 1965. O disposto na Constituição está aquém, a rigor. Durante a fase da Comissão de Sistematização, na qual eu não estava em Brasília, tinha sido operado, portanto estava aqui, houve um instante em que o único tema que era inovador em relação ao Estatuto da Terra, que era a emissão de posse imediata depois da desapropriação. É o único tema inovador. Este tema, por uma negociação dentro da Comissão de Sistematização, se encaminhou para a lei ordinária. E no dia seguinte, Ronaldo Caiado saiu de Brasília, fazendo declarações muito violentas nos jornais contra alguns constituintes. Eu não estava lá nessa época, mas contra alguns constituintes, exatamente porque o que menos interessava para ele era algum tipo de acordo dentro daquele tema. Eu não abro mão, fui 2 vezes para a tribuna para defender uma coisa. Em primeiro lugar, para aqueles que diziam que com isso se abria margem ou se obrigava a desapropriar a propriedade produtiva, em primeiro lugar, a Constituição não obrigava coisa nenhuma. Ela estabelecia as condições em que as propriedades poderiam ser desapropriadas sem pagamento prévio em dinheiro. Excluía a pequena e média, excluía a propriedade produtiva e estabelecia que uma lei especial diria, se não está cumprindo a função social, cumpra desta maneira. Se aí não observar, fica sujeita à regra geral. Senador. Se tirou isto. Pois bem, durante a discussão, e ela foi feita no meu gabinete, durante a discussão, houve um acordo de todos os partidos no sentido de aprovar isso. O PDS apoiou, alguns componentes do PFL, mais precisamente os deputados Rosa Prata e Paulinelli, ao final, praticamente diante da unanimidade na aceitação daquela proposta, pediram um tempo para sair da sala. Saíram da sala e voltaram rejeitando a proposta e dizendo que preferiam ir à votação. E aí cometeu-se um erro de avaliação. Se fosse a votação naquele instante, eles teriam colocado 280 votos. A rigor, quem estava querendo ir à votação estava querendo marcar uma posição de natureza política e não teria os 280 votos. Isto ocorreu numa quinta-feira, a votação acabou, não deu número na quinta-feira, acabou ficando para terça-feira, e na terça-feira muita gente que estava comprometida naquele acordo voltou atrás. Mas eu acho que no lado da agricultura há alguns aspectos que você deve balizar isso. Primeiro que tudo, é um extremo incentivo ao cooperativismo. Eu estou vindo de uma viagem no interior, onde eu venho de uma cidade que se produz laranja, nem quero citar qual é, e eles me diziam 7.000 produtores, eles ficavam na mão do comprador da laranja, ou seja, da indústria. O cooperativismo permite você superar isso. É preciso que você dê ao agricultor a possibilidade. Por quê? Porque no estado de São Paulo, a agricultura passou disparada pelo estado. O estado hoje está tremendamente atrasado em relação àquilo que a agricultura necessita. Ela está muito mais tecnologicamente preparada do que o estado está para oferecer para ela este avanço. Eu defendi da tribuna da Constituinte que devia se excluir a propriedade produtiva do fato de não ser desapropriada para fim de reforma agrária. Por quê? Por que é que uma propriedade, por ser produtiva, deve deixar de cumprir a sua função social? Ou está desobrigada de cumprir a sua função social? Não, propriedade é produtiva e ainda assim é obrigada a cumprir a sua função social. Portanto, não tem nenhuma razão para dizer lá que, porque é produtiva, eu posso lhe apresentar 10 casos mostrando isso. Eu posso ter uma fazenda, produzir maconha dentro dela, ela é produtiva e não está cumprindo a sua função social. Eu posso ter uma propriedade, produzir cana-de-açúcar, pego o vinhoto, jogo no rio, emporcalho o meio ambiente da cidade que está embaixo, eu estou com uma propriedade produtiva e não está cumprindo a função social. Eu posso ter uma propriedade, botar lá dentro trabalho escravo, eu tenho uma propriedade produtiva. O que é barato nesse país é o imposto territorial rural. Vocês têm ideia de quanto se paga de imposto territorial nesse país? 12 milhões de dólares. Sabe quanto é a cobrança prevista de IPTU aqui em São Paulo? 500 milhões de dólares.
No Brasil inteiro, com essa fronteira agrícola brutal que a gente tem, se paga 12 milhões de dólares. O meu governo não prestigiará a invasão de terra. O meu governo vai tentar se antecipar a esses problemas. Ele vai tentar resolver esses problemas por antecipação. A questão do portal é uma questão extremamente dramatizada e dramática mesmo. É uma questão que tem que ser resolvida antes desses fatos acontecerem. Hoje, nem mesmo assentamento, apenas um assentamento, resolve qualquer problema. Ou então você condena os assentados a simplesmente um período de passagem por ali até tomarem outro rumo. Hoje, o assentamento exige outras coisas. Exige a escola, exige o núcleo, a agrovila, exige o núcleo de saúde, exige uma série de fatores. Eu acho que você tem vários horizontes possíveis onde o governo pode ajudar no problema de minorar o desemprego. Por exemplo, eu acho que na área de agricultura você tem uma enorme possibilidade de fazer isso. A irrigação é um fator que oferece uma enorme quantidade de empregos vis-à-vis da terra não irrigada. No Brasil, 3 hectares de terra não irrigada dão um emprego. Os mesmos 3 hectares de terra irrigada dão 5 empregos. O PMDB continua lutando e, a despeito de, tendo compromisso com a democracia e com a transição, sustentar este governo, vai lutar para que esse governo não descumpra um compromisso que ele, PMDB, tem. Esse país já tem uma dimensão muito grande, uma potencialidade muito grande para deixar que alguém estranho aos limites desse país comande de fora a nossa economia. Não há como deixar de reconhecer que a dívida externa passou a ser agora não apenas um problema de natureza financeira, mas pelo fato de ser até impeditivo do nosso crescimento econômico, e ela é hoje absolutamente impeditiva. O PSDB entende que a solução do problema da dívida externa, e ela é inevitável para que se retome o crescimento econômico, ou você equaciona o problema da dívida externa, ou então você terá algo como hoje está anunciado. Nós temos para esse ano um aumento do PIB da ordem de 0,04%, a menos dos dados de novembro e dezembro, que podem tornar isto mais negativo. Isso significa uma diminuição do produto interno bruto per capita da ordem de 1,9%. Os dados estão aí hoje no jornal. Muito bem. Necessariamente, a dívida externa tem que ser considerada sob uma vertente de natureza política. Isso não retira uma dose de conteúdo de natureza financeira, mas necessariamente tem que ser encaminhada por uma vertente de natureza política. Isso passa por, primeiro, você definir com clareza quem são os interlocutores desse problema. Esses interlocutores estão situados em 3 níveis. Primeiro, os bancos privados. Há uma segunda faixa, que é a faixa das agências intergovernamentais, Exim Banco, Banco Mundial, etc., onde o nível de tratamento e até o nível da negociação é de um outro padrão. E, finalmente, há os próprios tesouros. Isso nos aponta para algum tipo de organização que possa colocar o problema ao nível da discussão política. Vamos aí, qual é a parte do Brasil? Como é que nós agimos? Esse país tem várias alternativas. A primeira definição que ele tem que ter, e este é o acordo nacional a ser feito, é como é que ele vê essa dívida externa. Primeiro, o que ele pode dar? Dos 5% tradicionais que ele investia e que ele está deixando de investir, e que são absolutamente responsáveis pelo fato de que hoje nós não temos mais os 6, 7% da média que tivemos de crescimento econômico ao ano durante a década de 70, para cair no 1,2%, que é a média do ano, da década de 80. Ou você caminha isto para uma solução que passe por essa vertente política, ou então você não tem solução. Então, bem, eu acho que esse país pode, através de uma negociação entre toda a nação, dizer o seguinte: eu quero destinar 2% do produto interno bruto para pagamento da dívida. Limitei aquilo que eu posso fazer como nação soberana, decidi isso unilateralmente, e a partir daí eu entro num processo de negociação onde você tem uma enorme escala de valores, que vai desde a negociação tradicional até uma negociação mais dura. Bom, segunda alternativa, eu posso destinar a isso 20%, 30%, 25% do total das nossas exportações. Terceira, você pode caminhar para a sustentação e para a defesa, na linha da negociação, de algo que há 2 anos atrás foi considerado pornográfico, segundo o
representantes do Fundo Monetário Internacional, e hoje já é discutível, ou seja, o problema da securitização da dívida, em que você, com uma agência governamental, simplesmente usando o que o mercado dita, isto é, aquilo que se paga no mercado secundário, compra esta dívida, faz uma operação de natureza praticamente contábil, você compra esta dívida aos bancos e com a garantia desta instituição, portanto, os bancos receberão pelo valor que eles estão vendendo no mercado secundário, e, por outro lado, refinancia para os países devedores. Às vezes a gente atualmente a dívida, este país terá que tomar uma decisão sobre aquilo que ele pode fazer sem ir ao limite do sacrifício da sua nação. Qual é o problema de uma dívida interna? No mundo inteiro é assim. Uma dívida interna, o problema dela não é nem quanto ela é. O problema no mundo inteiro é como é que você a financia. Você sabe que a Itália tem uma dívida interna proporcional ao seu produto bruto maior interno do que a brasileira? O Japão tem uma dívida interna proporcional ao seu produto interno bruto maior que a brasileira. O que acontece é que eles conseguem prazo e taxa de juros mais baixa do que a nossa. Não dá. É para você pagar 20% de juro real e durante 24 horas de prazo. Deste jeito, evidentemente, você dobra a dívida interna a cada 3 meses. Como alongar? Eu falei simplesmente que é perfeitamente possível você alongar o perfil da dívida no sentido de negociar com certos aplicadores que têm fundos que não precisam dessa liquidez de 24 horas. Senador, por favor. A negociação de uma dívida transformou uma dívida sobre a qual incidiam juros de 5%, 6% ao mês numa dívida que vai pagar 6% ao ano durante 30 anos e é absolutamente conhecida. Ela custa caro? Custa, fizeram uma dívida enorme. Portanto, pagá-la custa caro. Também há a alternativa, não pagar. Se é para não pagar, por que não fazer mais dívida? Só que tem um instante que alguém te cobra a dívida. E quem paga não sou eu, é o povo. Acabei de pagar 500 milhões da Paulipetro. Eu nem paguei. A justiça me sequestrou. Na venda da CPFL, a justiça sequestrou da CESP 500 milhões de dívida da Paulipetro. Ou seja, até hoje, esses 500 milhões é mais ou menos 1/3 do que a gente gastou para fazer 120 mil casas. Porque o mundo ganha novos contornos. Ele ganha novas alianças do ponto de vista regional. Você vê lá no Canadá, acabou de haver uma eleição, e o Canadá aprovar, através de um processo eleitoral, a organização do mercado comum com os Estados Unidos. E é evidente que o México vai ser atraído por isso. A Europa faz a segunda eleição para o Parlamento da Comunidade Econômica Europeia, já se fala numa única moeda, num único câmbio, e já se fala numa nação europeia politicamente una. O Comecon estabelece em outra parte do mundo. Tudo isso ocorre no Hemisfério Norte. Lá no Oriente, você tem o Japão, 1 bilhão de pessoas atrás, funcionando como entreposto, e você tem os tigres, os chamados tigres asiáticos. Bem, o fluxo não volta para a América Latina simplesmente porque o fluxo vai ser convocado para essas regiões. Nós vamos a outro intervalo e voltamos já já com o Roda Viva especial sobre o pensamento político de Mário Covas. Neste terceiro bloco desse Roda Viva especial, que recupera a trajetória política de Mário Covas, veremos o governador debatendo sua concepção de governo ao longo dos anos. A comparação entre suas entrevistas como candidato derrotado a presidente em 89 e a governador em 90, com aquelas de 94, 98 e 2000, permite que cada um avalie, por exemplo, o grau de erro ou de acerto com que ele votou naquelas eleições. Em 1994, ele fez questão de mostrar em que condições havia recebido o Estado. 4 anos depois, apresentou suas realizações. Vistos em conjunto, os depoimentos permitem verificar a distância entre intenção e gesto e saber se o saldo é ou não positivo para o governador. Nós estamos em 1983. São Paulo possui hoje 8 milhões e meio de habitantes. E dentro de 4 anos, em 1986, possuirá 10 milhões de habitantes. São Paulo hoje é a 5ª cidade do mundo. A primeira é Tóquio, a segunda é Nova York, a terceira é a cidade do México, a 4ª é Londres.
e a quinta é o Brasil, é São Paulo. E em 1990 seremos a terceira, tendo apenas à nossa frente a cidade do México e Tóquio. E esses problemas se multiplicarão, de forma que é preciso que nos engajemos todos nesta tarefa. Não dá mais para se mentir esse povo, para se vender ilusões neste país. É legítimo o povo, mas o povo não vai apostar na proposta que lhe ofereça mais. Ele vai apostar na proposta que lhe pareça a possível de ser executada. Em primeiro lugar, uma constatação. A constatação de que a ideia de que São Paulo cresça é uma ideia associada ao crescimento do Brasil. São Paulo é a primeira das trincheiras na luta contra o atraso neste país. E, portanto, a necessidade de retomar um conceito que, afinal, foi abandonado e que precisa ser resgatado, ou de que São Paulo precisa crescer, não pode parar de crescer, é alguma coisa que tem interesse não apenas de natureza regional, mas de interesse de natureza nacional. Nós não temos nenhuma preocupação de dizer ao final da administração que construímos 10 hospitais. Mas vamos ter uma extrema preocupação em declarar ao fim da administração que aquilo que nós encontramos não funcionando e que teve um custo social para ser instalado, vai estar funcionando. Em outras palavras, o que existe e hoje está relegado pela incúria e pelo desmazelo à impossibilidade de funcionar, terá absoluta prioridade em relação até mesmo ao investimento de natureza nova. Portanto, os recursos são escassos, sim. É notório isso, é claro isso. É por isso que o que existe tem que funcionar. É por isso que a sua atenção tem que ser dada para o investimento social já feito e que não está funcionando. A área pública, as finanças públicas se encontram num total caos. E no meu modo de entender, a curto prazo você não inverte essa situação. Você não inverte essa situação a ponto de repetir o que acontecia 5, 6, 8 anos atrás, quando a poupança do Estado era da ordem de 3 bilhões de dólares por ano. Ou seja, sobrava no orçamento 3 bilhões para investir. Como se resolve isso? Eu acho que se resolve, em primeiro lugar, há um problema mais geral. É o que daqui para frente devem ser os investimentos fundamentais do Estado. Eu não posso mais pensar em fazer estrada à custa do orçamento ou à custa de empréstimo externo. Estrada daqui para frente, ou você privatiza ou não faz. Ou você dá em concessão ou não faz. Ou você tem parceiro ou não faz. Faça uma concessão onerosa, a primeira delas está sendo publicada no próximo começo de mês, trata-se do sistema Bandeirantes Anhanguera, em relação ao qual o cidadão que ganhar vai ter que fazer os 70 quilômetros que faltam de duplicação de Campinas até Limeira e vai, durante um espaço de tempo, mediante a cobrança do pedágio, da ordem de 3 dólares por 100 quilômetros, ele vai ter que manter a estrada e pagar a concessão onerosa ao Estado. Isso vai ter que ser feito assim para duplicar a Raposo Tavares, isso vai ter que ser feito assim para fazer a imigrantes, porque ou vai ser feito assim, ou simplesmente não vai ser feito. No primeiro mês de governo, eu cheguei no dia 2 e tinha 36 milhões de reais no banco. E no dia 6, na sexta-feira, tinha que pagar uma folha de pagamento de 700 milhões. Bom, nós arrecadamos a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sexta deu para pagar 350 reais para cada funcionário. Igualmente, porque ganha 10 mil reais ou porque ganha 100 pau. 350 reais pagou salário integral para 64% dos funcionários. Por aí você vê a miséria que o pessoal vê. No ano passado, gastou-se em São Paulo 84% acima do que se arrecadou. Realmente, nós estamos vivendo um instante em que as dificuldades existem, são muito sérias. Hoje elas não são segredo, elas são públicas. E, se eu tiver que dizer para você cada passo que se teve que se admitir para fazer isso, é difícil de dizer. Mas eu sei te dizer que há 8 anos atrás, o governo Montoro acabou o governo e deixou um déficit de 9%. Sem dizer que 4 anos depois disso, o Quércia deixou o governo com um déficit orçamentário de 36%. Eu sei as curvas do acréscimo de dívida. A velocidade do juro é de tal ordem que muito provavelmente hoje não seja mais 30, seja 31 ou 32, mas é em torno de 32. Nas quais você pode incluir 8 bilhões e meio de dólares para o Banespa, 6 bilhões de dólares de dívida mobiliária, 1 bilhão e meio de dólares para a Caixa Econômica, 3 bilhões de dólares para empreiteiros, um acervo de 500, 400 obras paradas,
um orçamento realmente doloroso, um orçamento de 22 bilhões de dólares de receita e despesa, em que do lado da receita você compõe com operações de crédito no total de 2 bilhões e 300 milhões e mais venda de ativos, vendas de bens no valor de 1,5 bilhão de dólares. Do lado da despesa, você tem despesas evidentemente que ficarão aquém da realidade. Vai ser muito difícil encontrar interessados num patrimônio onde cada usina custa 4, 5, 6 bilhões de dólares. Nesse caso, é muito mais importante você estabelecer a parceria. Daqui para o futuro, o sistema que, afinal, alimentou até agora as usinas hidrelétricas está esgotado. Você não tem mais onde. Há um grupo de 14 usinas de pequeno potencial que ainda poderiam ser construídos. O que você tem que fazer daqui para frente são usinas termoelétricas à base de gás natural, e essas sim, feitas pela iniciativa privada. Eu tenho 6 usinas, São Paulo tem 6 usinas hidrelétricas paradas. Está aí Porto Primavera, Canoas 1, Canoas 2, Taquara do Sul, Três Irmãos e Rosana. Das 6, 3 já custaram mais em juros do que o orçamento inicial. Só que elas estão aí e elas precisam ser terminadas. Não há como você botar mais dinheiro no Tesouro para fazer isso. No primeiro ano de governo, ou nós fazemos parceria, ou não existe recurso para a obra. Não existe mesmo. Dá para você fazer a outra pista da Imigrantes? Dá. Se você encontrar quem a faça, cobrando o pedágio em face da construção e da manutenção da estrada. Dá para você fazer o corredor aí, a entrada do corredor, pelo menos ao lado da Castelo Branco, onde você não entra das 8 às 10 da manhã e onde você não se movimenta das 5 às 7 da noite? Dá. Se você entregar alguém para fazer e cobrar pedágio. Metrô, então, dá para você esquecer. Raposo Tavares? Dá. Se você entregar para alguém e cobrar pedágio. Não há como você botar mais dinheiro no Tesouro para fazer isso. Eu não quero passar por aqui, num programa com gente da qualidade de vocês e da repercussão que tem, deixando a impressão de que isso não tem jeito. Tem jeito, sim. É mais fácil a gente conseguir jeito se a gente tiver consciência do tamanho do problema, se a gente estiver vendo com clareza a existência do problema, do que escamoteando a sua existência. Eu sou da beira do cais, eu sou de Santos. Quando você faz alguma coisa para a qual o esforço é muito grande, lá se usa dizer, estão se me virando que nem charuto em boca de bêbado. Eu estou absolutamente convencido de que quem vier depois de mim não encontra o Estado como eu encontrei. Já é uma grande absolutamente convencido. Já é uma boa notícia. Eu não sei quanto será possível fazer até lá. Não sei sequer será possível fazer a metade do que eu gostaria de fazer. Mas que quem chegar não vai encontrar do jeito que eu encontrei, não vai. Eu não quero que a União resolva os problemas de São Paulo. Nem São Paulo nunca quis. São Paulo tem força para resolver os seus próprios problemas e vai resolver agora também. Leva algum tempo até você pôr ordem na casa, tudo bem. Mas chega lá. Nós fizemos um pacote do ponto de vista de investimentos a curto prazo, que envolve as obras do metrô, envolve as obras da CPTM, envolve as obras de rodovia que nós pretendemos fazer, envolve as obras da hidrovia Tietê-Paraná. Isso representa 10 bilhões de dólares. E dimensionamos recursos do BID, do BIRLI, recursos do BNDES, recursos do Tesouro do Estado, que são 2 bilhões de dólares, e recursos de terceiros. Essa coisa está em curso, está distribuída em todas essas fontes de financiamento. Na minha visão, o transporte coletivo melhorará acentuadamente na medida em que nós sejamos capazes de estabelecer linhas troncos de alta rapidez, de alta eficiência e de grande densidade de tráfego operada por trólebus. E operadas por trólebus em linhas de tráfego exclusivo, sem concorrência com ônibus diesel, tal qual ocorre em São Paulo numa única linha, a Paz de Barros. E linhas alimentadoras, aí sim operadas por diesel, alimentando estas linhas troncos. Eu imagino que, do ponto de vista operacional, este é o esquema básico que poderá contribuir para oferecer um transporte mais eficiente, mais eficaz, mais acessível e mais confortável. O setor de transporte em São Paulo, à força dos acontecimentos mais recentes, do que ocorreu ao longo deste período, como ele opera. Primeiro, de forma caótica, com dezenas
de configurantes atuando simultaneamente. E segundo, como ele cresceu sem um planejamento de interrelacionamento entre um tipo de transporte e outro. Transporte